Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o imposto de renda. O que que ele é, para que que ele serve, quais são as pessoas que devem pagar, quais as pessoas que estão isentas do pagamento desse imposto. Antes de começar a aula, um recadinho. Lembrando que hoje, dia 24/6, é o prazo para vocês estarem enviando o nosso trabalho bimestral. Eu sei que algumas pessoas já enviaram, e aquelas que ainda não enviaram, por favor, façam para que eu possa corrigir, já lançar as notas, pois parece que não, mas o nosso bimestre já está fechando, né? Passou bem rápido, apesar de a gente estar em casa aí, na quarentena, passou bem rápido e a gente precisa estar fechando essas notas, tá? Não só eu, então se você tem atividades atrasadas comigo ou com outros professores, por favor, encaminhe o mais rápido possível para a gente corrigir. Beleza? Chega de enrolação, vamos falar sobre imposto de renda. Então vem comigo. Bom, pessoal, imposto de renda. O imposto de renda retido na fonte, ele pode ser chamado também de IRRF, tá? E ele é um imposto sobre a renda das pessoas. Tanto faz se ela é física, se é eu, você, o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, ou se são pessoas jurídicas, se são empresas. E o que quer dizer imposto de renda? Ele diz respeito ao rendimento que uma pessoa tem. Então, pode ser salários, pode ser aluguéis, pode ser venda de produtos ou negócios imobiliários. Tudo isso entra no quesito renda e ele é passível de tributação. Ele pode ser tributado. Então, o imposto de renda, ele incide em pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 ao ano. O ano, no caso, o ano anterior. Então, por exemplo, o ano de 2020, você está fazendo a sua declaração do ano de 2019. Isso quer dizer o quê? Salários, aluguéis, se você tem imóveis alugados e a soma da toda a sua renda ultrapassar esse valor, você tem que fazer a sua declaração, perdão, de imposto de renda. Se você possui ativos, negocia na bolsa de valores, por exemplo, comprou ações na bolsa de valores, você também tem que declarar o seu imposto de renda. Mas, professor, eu não tive lucro, ou o meu lucro é inferior a 28 mil. Eu tenho que declarar? Tem também, da mesma forma que você declara, se você tivesse dinheiro, se você tivesse ganhado dinheiro, tá? Se você vendeu algum imóvel nesse período, você também tem que declarar o seu imposto de renda. Então, há várias regrinhas e essas regrinhas aí que acabam pegando as pessoas, porque elas desconhecem e em um ano atípico elas conseguem uma renda maior de 28 mil e não fazem a declaração e com isso acabam perdendo dinheiro, tá? É, Em alguns casos de algumas pessoas, e como por exemplo funcionários públicos, esse imposto de renda, ele vem descontado no próprio salário. Então, lembra quando a gente estudou salário bruto e salário líquido? Aí, o que que é o salário bruto? O salário negociado da pessoa que está lá em carteira assinada. Então, você vai ganhar 3 mil ao mês. Nesses 3 mil reais, você tem os descontos, você tem uma parte do INSS, você tem uma parte de vale-refeição, uma parte de vale-transporte, uma parte do plano de saúde e em alguns casos já vem descontado o seu imposto de renda, tá? Mas a gente vai falar disso mais para frente também, porque pode ser o caso de você não precisar pagar e vir descontado. O que que você faz nesses casos? A gente já vai ver, tá? Mas sempre se atenha a isso. Veja se no seu holerite, que é o comprovante do quanto que você ganha, se já está deduzido esse valor, beleza? E aqui, pessoal, nós temos uma tabela, tá? Essa tabela está na apostila de vocês também. Ela está com os dados de 2019, não mudou, permanece o mesmo ainda, falando dos cálculos base e de quanto você vai pagar. Então, por exemplo, pessoas que ganham até R$ 1.903,98 ao mês, e isso ao ano vai dar R$ 28.550 lá, essas pessoas estão isentas de pagar esse imposto. Elas não pagam o imposto de renda retido na fonte. A partir desse valor, e um centavo a mais, você já começa a ter o cálculo. E isso vai depender do quanto você ganha. Então, quanto mais você ganha,
maior vai ser o valor, e maior vai ser a alíquota desse pagamento. Então, pode variar lá de 7,5% até 27,5% se você ganha mais de R$ 4.644 ao mês, tá? Isso aqui, como eu falei, é proporcional à sua renda. A ideia é fazer com que quem ganha mais, quem ganha menos, pague menos, beleza? Ah, então, qual que é a importância do imposto de renda para as finanças de um país? Um país, ele depende de dinheiro para custear as obras públicas, para fazer hospitais, creches, escolas, pagar salário de funcionários públicos, de policiais. Então, ele depende, sobretudo, da arrecadação desses impostos. E, de longe, o imposto de renda é a maior parte da receita, não só do Brasil, mas de quase todos os países, tá? Não é um imposto exclusivamente brasileiro, tá? Ele foi criado em 1799 na Inglaterra e daí ele se espalhou para todo mundo, porque é uma maneira de você é, controlar os gastos públicos e fazer as pessoas que ganham mais pagarem mais e pessoas que ganham menos pagarem menos, ou até mesmo não pagar. E com isso diminuir as diferenças sociais entre essas classes, as mais pobres e as mais ricas. Tá? É, Outra coisa que é importante a gente saber quando a gente fala de imposto de renda, ela é uma ótima ferramenta para evitar fraudes no sistema tributário. O que que eu quero dizer com isso? Vamos pegar uma situação hipotética aqui. Alguém rouba um banco. Uma pessoa vai lá, rouba um banco e fica milionário da noite para o dia porque fez esse assalto. Ele vai poder sair, comprar casa, carro e fazer tudo o que ele quer ou colocar no banco? Não, porque essa movimentação atípica que ele fez vai gerar estranheza nos bancos, e na Receita Federal. Então, uma das maneiras de você, do imposto de renda, é procurar algumas fraudes que acontecem. Então, por exemplo, pessoas que deixam de fazer sua declaração de imposto de renda, isso aí é passível de crime, que é sonegação de impostos ou que tentam lavar dinheiro, conseguiu esse dinheiro de maneira ilegal e precisa colocar na sua conta de maneira limpa e a Receita Federal acaba pegando isso também, pessoas que deixam de pagar os seus impostos. Então, a existência desse imposto, ele é extremamente importante para a Receita Federal pegar esses crimes, tá? Pegar crimes de sonegação de imposto, lavagem de dinheiro e todas as outras coisas mais. Por quê? Não tem como, se você for uma pessoa honesta, surgir dinheiro do nada na sua conta. O dinheiro sempre vem de algum lugar. Ah, professor, eu ganhei dinheiro na Mega Sena. Tem que declarar também, falar de onde que veio aquele dinheiro. Porque se você não declarar esse dinheiro, você fica numa posição de onde veio esse dinheiro. Você tem que justificar ele de alguma forma. E você faz isso declarando. Se você não consegue declarar, logo a Justiça Federal e Receita Federal, elas vão ficar de olho, saber de onde que veio esse dinheiro. As suas atividades são lícitas ou são ilícitas? E a partir daí agir como achar necessário, no caso, prisão, pagamento de multa, etc. Tá? Então, todo ano há um período de declaração do imposto de renda. É nesse momento que os contadores ganham mais dinheiro, porque se você não sabe fazer essa declaração, você vai ter que contratar alguém, geralmente o escritório de contabilidade e um contador. E essa pessoa vai fazer então a declaração dos seus rendimentos à Receita Federal. Então, mesmo se você tem lá o seu imposto de renda já retido na fonte, lá no orelite do seu pagamento, você deve fazer a sua declaração de imposto de renda, e talvez até seja o caso de ser restituído, ou seja, você pagou imposto a mais e você vai ser restituído. Isso acontece, eu já vou explicar como que você pode fazer isso, tá? Ganhar um dinheirinho na hora de declarar o seu imposto de renda, beleza? Ah, Agora, exato, né? Quem ganha até R$ 1.903,98 mensais é, está isento da declaração do imposto de renda, ou seja, não precisa pagar. E vamos pegar o caso de alguém que receba esse salário, receba menos que isso,
E mesmo assim, está lá no seu orelite discriminado que tal porcentagem foi deduzido no imposto de renda e ele não precisa pagar. O que que essa pessoa pode fazer? Ela pode, nesse período de declaração do imposto de renda, fazer uma declaração de que ela ganha um valor inferior a R$ 1.903 e que mesmo assim está vindo com esse desconto no seu salário e ele vai ser restituído. Então, muitas pessoas que eu conheço, elas não fazem a menor ideia disso. Então, elas estão perdendo dinheiro, dando dinheiro de graça, pagando imposto que não precisavam, porque elas desconhecem esse mecanismo. Então, você está isento, você não precisa pagar, já vem automático. Então, você pode ser restituído, receber esse valor que você pagou de imposto sem a devida necessidade, tá? Então, e aqui atenção. Quais são os casos que você deve declarar o imposto de renda? Então, primeiro, né, ganhar mais de R$ 1.903,98 ao mês ou 28.550 ao ano. Se você tem imóveis, casas, acima de R$ 300.000, imóveis como casas, por exemplo, você deve fazer sua declaração. Se você tem ganhos rurais acima de perdão, 142.000 ao ano, isso para um produtor rural, alguém que, por exemplo, vende soja, é um valor fácil de você alcançar. Se você tem ativos na bolsa, se você ganhou uma herança, se você ganhou alguns prêmios como a Mega Sena, você deve fazer a declaração do seu imposto de renda, tá? Agora, se você tem esse dinheiro na poupança ou você arrecadou via doações, você não precisa declarar, você está isento. É bom declarar para você avisar a Receita Federal da onde que está vindo esse dinheiro para não dar problema para você mais tarde. Mas não é necessário, né? Sobretudo a poupança. A poupança tem lá o histórico do banco, mas não é necessário você fazer a declaração, tá? Isso explica por que que a poupança ela é vista como um fundo emergencial, porque primeiro, ela tem um rendimento todo mês, que é pequeno, mas é constante. Normalmente ela valoriza um pouco acima da inflação e ela não é passível de dedução do imposto de renda, então não vai ser descontado nada do imposto em relação à sua poupança, tá? E no Brasil, esse imposto de renda ele ficou conhecido como o leão. Por que leão? Lembra da última alíquota do imposto de renda, que cobra 27% do seu rendimento em forma de imposto? Então, por que leão? Porque o leão ele é voraz. Então, a Receita Federal, o imposto de renda, ele é voraz como um leão. Ele devora o seu dinheiro como um leão. Mas o que eu percebo, além de, obviamente, achar que a tarifa é um pouco alta, é que as pessoas elas têm desatenção aos seus ganhos. O que eu quero dizer com isso? Existem vários pormenores que você tem que estar atento ao fazer a declaração do seu imposto de renda. Então, por exemplo, o fato de você ter imóveis, acima de 300 mil imóveis, você tem que fazer a declaração. A pessoa que em carteira assinada, ela ganha um valor inferior a R$ 1.903. Só que ela tem bônus, por exemplo, de produtividade, ela tem comissão de vendas, e no final o salário dela passa dos 2, 3 mil reais, e ela acaba não se atentando a isso. Então, todos esses fatores implicam em na Receita Federal um dia cobrar isso de você e cobrar, obviamente, com multa e juros. E vai acabar saindo um pouco mais caro do que você imaginava. Então, sempre fique atento aos seus ganhos. Ah, professor, eu preciso saber quanto que eu ganho todo mês? É o ideal para você saber e saber o tanto que você gasta. Mas, por exemplo, se você ganhou algum prêmio, se você herdou alguma coisa, se você tem imóveis, se você trabalha com produto rural, se você tem ativos na bolsa, mesmo se você ganhou ou perdeu dinheiro, você está passível a fazer a sua declaração de imposto de renda e não o fazer pode acarretar em multa ou até prisão em alguns casos pelo crime de sonegação de impostos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos, que vocês cumpram a quarentena certinho, para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Um abraço e até mais.